Bem-vindo a todos. Nesta aula, nós vamos falar sobre a massa atômica de elementos. Olha só, nós já estudamos a massa atômica. Nós vimos que esta massa é medida em unidades de massa atômica, né? Que é um padrão estipulado. Mas acontece que a maioria dos elementos que o homem conhece, tá certo? Não são todos, mas a maioria deles, eles são formados por uma mistura de isótopos, né? O que significa ser formado por uma mistura de isótopos? Significa que eles contêm átomos do mesmo elemento, porque eles têm o mesmo número atômico, tá? O número atômico é o número que identifica o elemento químico. Você estuda isso num curso lá do primeiro ano. Então, o número atômico identifica o elemento químico. E apesar dele ser do mesmo elemento químico, ele é um isótopo, ele tem número de massa diferente. Olha só, é o átomo do mesmo elemento, mas com massa diferente, tá? E isso acontece porque em seu núcleo ele tem o mesmo número de prótons, mas ele tem um diferente número de nêutrons. Quer dizer, as partículas dentro do núcleo, elas não são, o número não é igual, tá? O que é igual é o número de prótons, por isso que é um átomo do mesmo elemento. Mas o número de nêutrons, ele é diferente nesses átomos do mesmo elemento. Isso faz com que a sua massa também, tá, seja diferente. Tá entendido? Então você tem aqui um exemplo, por exemplo, o oxigênio, que é esse elemento que nós respiramos para viver. O oxigênio, você tem o oxigênio com massa 15, né? Lembrando que isso aqui é o número de massa. Mas nós vamos perceber que o número de massa ele se aproxima muito da massa real do átomo, tá bom? Então, você tem o oxigênio 15, você tem o oxigênio 16, então é o mesmo elemento. Tá? O átomo é do mesmo elemento, só que as massas são diferentes. Você tem o oxigênio 17, então isso que é um exemplo de isótopo, né? Então, a maioria dos elementos que o homem conhece, eles são formados por isótopos, a maioria. Então, se a maioria dos elementos são formados por isótopos, qual vai ser a massa do elemento? Aquela que você vai usar, vai ser o 15? Vai ser o 16? Vai ser o 17? Lógico que não, porque você não tem só um tipo de átomo naquele elemento. Então, a massa do elemento, você não pode usar um deles, porque você não tem só eles naquele elemento químico, tá? Outro exemplo, por exemplo, aqui ó, um outro exemplo, o cloro. Então, você tem aqui dois tipos de cloro, o cloro 35 e o cloro 37, tá certo? Então, qual vai ser a massa do elemento cloro? Então, isso é um fenômeno natural, é natureza, já existe na própria natureza. Átomos do mesmo elemento, mas com massas diferentes. Então, você tem aqui o cloro na natureza. Então, quando você pegar na natureza uma amostra de cloro, você não está pegando nem o cloro 35 nem o cloro 37, você está pegando uma mistura dos dois, tá? E esta mistura, ela já vem com uma porcentagem pré-definida na natureza, é uma coisa natural. Aqui, por exemplo, você tem 75% de cloro, tá? Os valores estão arredondados só para facilitar o cálculo, tá? Mas 75% de cloro 35. E você tem na natureza somente 25% de cloro 37. Ou seja, na natureza você encontra mais o cloro 35 do que o cloro 37, mas você encontra os dois, tá? 75% desse e 25% desse. Esse número é chamada abundância isotópica, é dada em porcentagem, tá? É uma porcentagem, por quê? Porque é uma relação da quantidade daquele elemento em relação à natureza, ao total que existe. Então, 75% dos átomos que existem na natureza são de cloro 35. 25% apenas são de cloro 37, tá? Então, isso é uma abundância natural, ok? Isso é da natureza, é abundância isotópica, tá certo? E a massa, como eu falei para vocês que é muito próxima, a massa atômica real em U desse átomo aqui, ó, é 34,96, né? Aqui eu usei só duas casas decimais, tá? 34,96 U. Na apostila está usando 3 casas decimais. Aqui é só para mostrar, tá? Então, no nosso material de apoio, lá consta 3 casas. Aqui eu usei só 2. Só para perceber que o valor é muito próximo. Então, perceba, número de massa 35, massa atômica
34,96, né? A diferença aqui é de 0,4 aqui, ó. 0,04, essa é a diferença, muito pequena. A mesma coisa aqui, ó. A massa, o número de massa é 37. A sua massa atômica real, aquela medida em U, né? Aquela 36,96. Também a diferença, é uma coincidência, mas também a diferença é de 0,04. Então a diferença é muito pequena. Por isso que em determinadas questões, até a maioria delas, você pode usar os valores que estão aqui em cima. Porque o valor que você vai ter, a diferença de valor é muito pequena. Tá certo? Só não pode usar quando os valores das alternativas estão muito próximos uma da outra. Aí é melhor usar a massa atômica real mesmo, tá certo? Ou quando a questão ela não é de marcar, ela é de resolver. Se você tiver o valor da massa, se você tiver esse valor aqui da massa atômica, o ideal é que você use o valor da massa atômica mesmo. Mas caso você não tenha, você pode usar o valor de cima, tá certo? Então a maioria dos elementos vão ser formados por esses isótopos. E aí, qual vai ser a massa do elemento? Lógico que a massa do elemento não vai ser nenhum nem outro. Não vai ser o T. Por que não vai ser? Porque você não tem só o 35. Quando você pegar uma quantidade de cloro na natureza, você não vai pegar só... Se você pegasse só átomos 35, significa que a massa seria 35. É o que acontece com elementos químicos que não têm isótopo. Se o elemento químico não tem isótopo, vou dar um exemplo. Eu tenho um elemento aqui que não tem isótopo, não tem. O número atômico dele, vamos supor, o número atômico, a massa atômica dele é 19. Um exemplo, só para... Olha, este elemento X, a massa atômica dele é 19. E ele não tem isótopo, é só ele mesmo. Não tem isótopo, é só ele. Significa que quando eu pegar uma amostra na natureza, todos os átomos vão ser 19. Cara, se todos os átomos são 19, não tem outro, lógico que a massa do elemento é 19. Do átomo é 19 e do elemento é 19, né? Matematicamente isso é lógico. Mas no caso do cloro, que tem 2 isótopos, não. Quando eu pegar uma amostra de cloro, eu não vou pegar o 35 somente, eu não vou pegar o 37 também, eu vou pegar uma mistura. E nessa proporção, ó, 75%, 25%, que é essa quantidade que você encontra na natureza, entendeu? Então, você vai ter sempre uma mistura. Então, lógico que a massa do elemento não vai ser nem o 35, nem o 37, pessoal. Tá? A massa do elemento vai ser uma média da massa dos isótopos que você tem, uma média, né? Então, é chamada média ponderada, tá certo? Seria esta equação. Então, essa equação matemática representa uma média ponderada. Então, é esta expressão que você usa para calcular a massa atômica de elementos, aquela que aparece na tabela periódica. A massa que aparece numa tabela é a massa do elemento, não é a massa do átomo, tá bom? Justamente porque você não tem só um tipo de átomo. Olha, aqui o oxigênio tem 3 tipos de átomo. Qual é que você vai colocar na tabela? O 15, o 16, o 17? Então, tem que ser feito um cálculo para ver a massa que se usa mesmo. Aquela massa que quando você usa aquele elemento, tá? Vai ser aquela massa que você vai encontrar no elemento e não no átomo, tá certo? Por quê? Porque a massa do elemento, quando você vai usar o elemento, você não vai usar uma quantidade já natural, tipo assim, vai ter 75% desse e 25%. É a quantidade que existe na natureza, não tem como escapar, tá bom? Então, quando você pegar uma quantidade de uma amostra de um elemento que tem isótopos, você vai ter aquela massa calculada, olha só, por essa média ponderada, tá bom? A partir daí, você entendendo o que é uma média ponderada, é esta expressão, tá bom? Você vai ter os isótopos, podem ser 2, podem ser 3, podem ser 4, lógico. Só que o que é que vai mudar? Tu vai botar mais termos nessa equação, só isso aqui, ó. A equação é a média ponderada, é a massa do primeiro, a massa, vezes a sua abundância. Esse A é a abundância, a quantidade natural na natureza. É porcentagem, tá? Então, a massa vezes a abundância mais a massa 2 vezes a abundância 2. De novo, é mais um isótopo. Se eu tivesse mais um, a massa do terceiro mais a massa do terceiro, a abundância do terceiro. Se eu tivesse mais um isótopo, mais a massa do quarto e assim vai. É uma média ponderada, tá bom? Então, você usa esta expressão para calcular. A partir daí é fazer o cálculo, aí é trabalho mecânico, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Vamos calcular a massa do elemento. Essa massa está calculada no nosso material de apoio, na nossa apostila.
aqui eu vou fazer para mostrar como é que foi feito. Só que aqui eu não vou usar este valor, porque este valor já foi usado no material de apoio, na apostila, já foi calculado usando esse valor. Eu vou fazer com esse daqui de cima, para você ver que a diferença é bem pequena. Só para mostrar para você, tá bom? Então vamos lá. A massa atômica do elemento cloro vai ser, né? É do cloro, olha só. Vai ser a massa do primeiro. Quem é o primeiro? Esse aqui, ó. Essa que é a massa do primeiro, tá bom? Só que eu vou usar essa porque para mostrar que o valor, a diferença vai ser muito pequena. 35 vezes aqui, ó, a massa vezes a abundância. Então a massa dele é 35, a abundância é 75. OK? Mais a massa do segundo. O segundo é esse aqui. A massa real seria essa. A massa mesmo atômica é essa. Isso aqui é o número de massa. Mas eu vou usar esse para mostrar que você pode usar ele. A diferença vai ser muito pequena. Aí vai depender se é questão de marcar, se ela é de resolver, tá? Tudo isso vai importar. Então você vai ter 37 vezes 25. Tudo isso dividido pela soma das abundâncias. Aqui, pessoal, é a soma de todas as abundâncias. Um detalhe, a abundância não é porcentagem? Então, se a abundância é porcentagem, na realidade aqui embaixo, se você quiser, já joga 100% direto. Porque a soma das abundâncias é 100%, cara. Isso aqui é porcentagem, né? O valor em porcentagem, então é 100%. Agora, cálculo. Agora é fazer conta, tá? Então, fazendo a conta aqui, ó. 35 vezes 75. Então, vamos fazer essa conta aqui. 5 vezes 5, 25. Tá certo? Vai 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. Agora 7 vezes 5, 35. Vai 3. 7 vezes 3, 21. Né? 7 vezes 3, 21, com 3, 24. Somando tudo dá 5. Aqui dá 12, vai 1. 1 com 2, 1 com 1, 2, com 4, 6. E aqui 2. Então, aqui esta conta deu... Vou fazer para cá, para esse lado aqui, só para ficar um pouco maior. A massa atômica do elemento, massa atômica do cloro. Aqui deu 2.625, tá? Mais, agora você vai fazer essa aqui, ó. 37 vezes 25. Então, fazendo a conta, 5 vezes 7, 35. Vai 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 3 com 1, 7. Aí dá 5 aqui. 8 com 4, 12, vai 1, não é isso? 1 com 1, 2 com 7, 9, 925. 925. Tudo isso dividido por 100. Então, a massa atômica do elemento cloro, tá? Deixa eu só, esqueci de colocar um A aqui. Olha só. A massa atômica do elemento cloro vai ser, somando esses dois aqui, tá? Fazendo a somatória, vem aqui 2.625 mais 925. 5 com 5, 10, vai 1. 2 com 2, 4, com 1, 5. 6 com 9, 15, vai 1. 2 com 1, 3. 3.550. Tudo isso dividido por 100. Então, você tira que a massa atômica do elemento cloro vai ser, dividindo isso aqui por 100, né? Ploct, fica 355 dividido por 10, que dá 35,50 U. Então, olha só. Massa atômica do elemento cloro, tá? Calculada 35,50. No nosso material de apoio, né, da apostila em PDF, o cálculo deu 35,46. Olha só. A diferença é de 0,4 décimos. Né? 0,04, aliás. Então, essa aqui é a diferença. Então, a diferença é muito pequena. Tá ok? Então, em geral, muitas vezes você pode usar o número de massa no lugar da massa atômica.
mas é assim que é calculado, é um trabalho mesmo de conta. Você não pode errar contas básicas, multiplicação, soma, tá? Preste atenção no cálculo. Não use máquina quando você estiver treinando, que isso vai desenvolver o teu cognitivo para contas, para fazer contas com atenção e com calma, tá? Para ficar cada vez mais veloz em fazer essas contas. Mas o importante é que você nunca use máquina. Faça atividade, faça exercício fazendo conta, tá certo?